Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia da Nochique e nesse vídeo eu estou trazendo uma blusa larguinha, que essa eu fiz tamanho GG, ela ficou com 56 centímetros de largura. Eu fiz ela com sobras de outros projetos, com fio Anne, Camila e Pérola e agulha número 3. Ela é bem fácil de ajustar para o tamanho que você quiser. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça nós começamos pelo ombro, com uma correntinha do tamanho que quiser para a largura da peça. Eu fiz uma correntinha de 48 centímetros, eu volto 2 correntinhas, na terceira eu faço um ponto alto, ou seja, 2 pontos altos juntos de início de carreira. Na sequência, uma correntinha, pulo uma correntinha de base, um ponto alto na correntinha de base seguinte. E vou repetir isso, uma correntinha, pulo uma correntinha de base, um ponto alto na correntinha de base seguinte. E sigo a carreira assim. Chegando no final da carreira, eu fiz uma correntinha, pulo uma correntinha de base e faço 2 pontos altos juntos na correntinha de base seguinte. Aqui me sobrou uma correntinha. Não tem problema, eu desmancho ela com a agulha de crochê mesmo. Porque lá no início eu não contei múltiplo, né? Exatamente porque pensei em fazer isso aqui e mostrar para vocês. Que é mais fácil do que contar correntinha, não é? Inicio a carreira com 2 correntinhas e um ponto alto junto, feito nos 2 pontos altos juntos da carreira anterior. E sigo a carreira com uma correntinha e um ponto alto no ponto alto seguinte de base. Finalizo a carreira com uma correntinha e 2 pontos altos juntos nos 2 pontos altos juntos iniciais da carreira anterior. Viro a carreira e eu vou repetir carreiras com essa distribuição, como eu acabei de mostrar para vocês, até chegar à altura que eu quero para minha cava. Lembrando que aqui eu iniciei a peça pelo ombro, indo para trás. Com 5 carreiras nesse marrom, eu vou trocar de cor. E como quase todas as peças coloridas que eu faço aqui, eu vou trocando as cores de forma aleatória. Eu olho ali no montinho de cores e escolho a seguinte. Nos pontos juntos finais da carreira anterior. E eu vou seguir exatamente com a mesma distribuição de pontos que eu vinha fazendo. Então, eu faço 2 correntinhas e um ponto alto junto nos 2 pontos altos juntos de base. Sigo a carreira com uma correntinha e um ponto alto no ponto alto seguinte de base, finalizando a carreira com 2 pontos altos juntos. Meus amores, já estou com quase 15 centímetros. Voltei para mostrar para vocês como vai ficando. Com início e final de carreiras com 2 pontos altos juntos. Meus amores, com 21 centímetros dessa parte das costas, já está um bom tamanho para minha cava. E agora eu vou começar a fazer a parte da frente. E para começar a parte da frente, eu vou emendar a mesma cor que eu comecei a peça na correntinha inicial, tomando cuidado para observar direito e avesso de peça, para coincidir direitinho, para as carreiras coincidirem certinho quando for começar a fazer a parte do tronco. Então, como eu fiquei com 68 quadradinhos na parte das costas, eu vou deixar 38 para o decote. Então, eu vou fazer 15 quadradinhos aqui para esse lado. E eu inicio com 2 correntinhas e um ponto alto junto, e sigo com uma correntinha e um ponto alto até eu ter 15 quadradinhos. Cheguei no meu 15º quadrado, viro a peça e eu inicio a segunda carreira com 4 correntinhas
e um ponto alto no ponto alto de base seguinte. E sigo com uma correntinha e um ponto alto. A segunda carreira eu finalizei com 2 pontos altos juntos. Iniciei a terceira com 2 correntinhas e um ponto alto. E agora eu vou fazer um aumento aqui para a gola. Eu cheguei aqui fazendo uma correntinha e um ponto alto na segunda correntinha de base da carreira anterior. E agora eu vou fazer um aumento para a gola. Então, eu faço uma correntinha e mais um ponto alto nessa mesma correntinha de base. Viro a carreira e vou fazer um aumento aqui nesse início também. Então, eu faço 4 correntinhas e um ponto alto nesse ponto alto que eu acabei de fazer na carreira anterior. E vou seguir a carreira com uma correntinha e um ponto alto até o final. Agora eu estou seguindo com todas as carreirinhas com um aumento de um quadradinho nesse lado do decote. E se eu tenho 5 carreiras nessa cor na parte das costas, eu faço 5 carreiras aqui também, então eu arremato. E para não me perder nas cores, eu vou fazer a sequência da lista do outro lado do decote. Então, eu vou contar 15 quadradinhos para dentro. E no ponto alto do meu 15º quadradinho, eu emendo o fio da mesma cor. E vou fazer as carreiras com a mesma distribuição que eu fiz desse lado aqui. Então, eu inicio com 4 correntinhas e um ponto alto. E vou seguir a mesma distribuição que eu fiz lá do outro lado, fazendo um quadradinho a mais de aumento a partir da terceira carreira. Meus amores, eu fiz 12 carreiras em aumento de quadradinho. Então, se eu tinha feito 2 carreirinhas sem aumento, eu tenho um total de 14 carreiras, não é? E como eu fui fazendo um lado de cada vez, para não me perder nas cores e nas carreiras, aqui desse lado eu já fiz a carreirinha que vai ser de emenda. Eu já fiz o número de correntinhas que eu preciso para a minha gola para igualar com o número de quadrados que eu tenho atrás. E pelas minhas contas aqui, se eu tenho 68 quadradinhos nas costas e com os meus aumentos eu chego a 28 quadradinhos de cada lado, então para igualar eu preciso de 12 quadradinhos no decote. E para isso eu preciso de 24 correntinhas. Lembrando que se você aí estiver ajustando o tamanho, estiver com um número diferente de quadradinhos e se perder nessa matemática, me procura que eu te ajudo. E não esquecendo de tomar cuidado com o que eu sempre falo de direito avesso das carreirinhas. Tanto que a emenda do fio, observem que está desse lado, então vai dar certinho, não é? Então, não esquecendo que eu vinha fazendo um quadradinho de aumento a cada carreira, desse lado falta o meu 28º quadradinho. Então, eu faço um ponto alto no ponto alto de base, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo ponto alto de base, para ser o quadradinho de aumento. E vou seguir com uma correntinha e um ponto alto no ponto alto de base seguinte. Terminei a primeira carreira de emenda com 2 pontos altos juntos nos 2 pontos altos juntos da carreira anterior. Iniciei a carreira seguinte com 2 correntinhas e um ponto alto junto. Segui com uma correntinha e um ponto alto por toda essa lateral até chegar na correntinha. Então, chegando na correntinha, eu sigo com uma correntinha e um ponto alto na correntinha de base seguinte, até fazer os meus 12 quadrados da golinha. Feitos os meus 12 quadradinhos da gola, agora eu vou seguir a outra metade da frente, fazendo uma correntinha e um ponto alto, até o final da carreira. E agora, a partir da carreira seguinte, eu vou seguir fazendo a mesma distribuição de cores que eu fiz para a parte das costas, consequentemente, o mesmo número de carreiras, até chegar à mesma altura que eu tenho na cava das costas para frente. E aí eu encerro essa etapa. Meus amores, já fiz a minha sequência de carreirinhas para frente, já tenho frente e costas com o mesmo tamanho
que é o tamanho da minha cavinha. E agora eu já vou fazer o meu acabamento do decote só porque eu quero fazer com essa cor aqui de cinza e eu não quero ficar me preocupando depois se eu vou ter ainda dela. E essa gola eu quero fazer com um ponto baixo virado, o avesso do ponto baixo, para o lado direito da peça. Então, eu vou trabalhar o meu ponto baixo desse lado aqui, para o lado avesso do ponto baixo, ficar para o lado direito. Então, eu vou emendar o meu fio aqui no ombro e eu vou fazer a seguinte distribuição de pontos. Na parte da lateralzinha da gola, que é lateral de carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos por lateral de carreira. E eu vou iniciar essa carreira de ponto baixo com uma laçada, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lateral de carreira. E a partir da lateral de carreira seguinte, eu vou fazer 2 pontos baixos por lateral de carreira. Chegando na parte da base da gola, eu vou fazer o seguinte: um ponto baixo na correntinha, um no ponto alto, um na correntinha, e o quarto ponto dessa sequência, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos. E eu vou repetir isso só para dar uma tensionada nessa parte aqui. São 3 pontos baixos sozinhos. E o seguinte, 2 pontos baixos juntos. Então, eu faço um ponto baixo sozinho, o segundo sozinho, o terceiro sozinho, o quarto eu faço 2 juntos. E agora eu cheguei na minha parte subindo a outra lateral da gola e eu vou fazer 2 pontos baixos por lateral de carreira. Terminei toda a minha partezinha de lateral de carreira. Chegando nessa parte de trás da gola, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na base da gola lá na frente. Eu faço 3 pontos baixos sozinhos. E o quarto, 2 pontos baixos juntos. Seus lindos, terminei toda a primeira carreira de pontos baixos. E agora eu vou fazer mais algumas. E eu vou fazer em carreira infinita. Quem acompanha aqui no canal sabe que eu adoro uma carreira infinita. Então, eu inicio essa segunda volta fazendo os pontos baixos nos primeiros pontos baixos da volta. E, só para ficar uniforme, eu vou fazer 9 pontos baixos sozinhos e o 10º eu faço 2 juntos. Só para dar uma diminuída nessa gola. E vou fazer essa distribuição só para ficar uniforme. Não tenho preocupação nenhuma com múltiplos. Então, eu vou fazer 9 vezes um ponto baixo por ponto baixo de base. E o 10º ponto eu faço 2 juntos. Ou seja, uma diminuição. E eu sigo repetindo isso. 9 pontos baixos. E o 10º, 2 juntos. Eu segui com aquela mesma distribuição de diminuições por 3 voltas. Olha lá, aqui eu tenho 3 voltas e aqui também. E nesse ponto mesmo eu já vou arrematar. Eu já faço um ponto baixíssimo e finalizei a minha golinha. Então, meus amores, a minha golinha finalizada ficou assim, para o lado direito. E agora eu vou iniciar a parte do tronco da blusa. E eu vou fazer um aumentozinho na cava, só para a blusa ficar mais larguinha. Então, eu vou emendar o meu fio do mesmo lado que está o arremate da carreira anterior. Eu aproveito essa emenda para trocar de cor.
E eu iniciei minha carreira com 2 correntinhas e um ponto alto junto, da mesma forma como eu vinha fazendo. E vou seguir a carreira também com uma correntinha e um ponto alto no ponto alto. Terminei a minha carreira com 2 pontos altos juntos nos 2 pontos altos juntos da carreira anterior. E agora eu vou fazer umas correntinhas de aumento para a cava. E eu quero fazer um acréscimo de 6 quadradinhos. Então, para isso, eu faço 12 correntinhas. E vou seguir a outra metade, no caso a frente, com a mesma distribuição de pontos. Seus lindos, fiz toda a volta, fiz a primeira emenda, segui a parte da frente acompanhando os pontos. Agora eu fiz mais 12 correntinhas e vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo nos 2 pontos altos juntos iniciais. E agora eu viro a carreira. E agora eu vou fazer a carreira sem os 2 pontos altos juntos iniciais. Então, eu faço 4 correntinhas, pulo uma correntinha de base, faço um ponto alto na correntinha de base seguinte. Na sequência, uma correntinha, pulo uma correntinha de base, um ponto alto no ponto alto de base seguinte. Faço isso por toda essa correntinha que vai ficar embaixo do braço. Aqui eu faço um ponto alto nos 2 pontos altos juntos de base. Na sequência, uma correntinha e um ponto alto. Meus amores, fiz toda a volta com uma correntinha e um ponto alto no ponto alto seguinte de base. Fecho minha carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. Agora eu vou mudar o ponto. Eu vou fazer, ao invés de uma correntinha e um ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos na correntinha. Então, para isso, eu faço um ponto baixíssimo na correntinha. E aí eu sigo com 3 correntinhas e um ponto alto na correntinha. Na sequência, 2 pontos altos em cada correntinha de base, por toda a carreira. Meus amores, fiz toda a volta com 2 pontos altos por correntinha de base. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. Eu vou arrematar essa cor só porque sim. E nunca esquecendo de virar a peça, eu vou emendar o fio no espacinho entre as duplas de pontos altos. E eu vou fazer nessa carreira também 2 pontos altos. Só que eu vou fazer eles no espacinho entre os 2 pontos altos da carreira anterior. Então, aqui mesmo eu faço 3 correntinhas e um ponto alto. E, na sequência, 2 pontos altos em cada espacinho entre as duplas da carreira anterior. Então, olha lá, aqui no espacinho, 2 pontos altos. E eu vou seguir assim, fazendo duplinhas de pontos altos no espacinho entre as duplinhas de pontos altos da carreira anterior. Seus lindos, cheguei no final da terceira carreira fazendo 2 pontos altos no espacinho dos 2 pontos altos da carreira anterior. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. E agora eu vou voltar a fazer carreiras de uma correntinha e um ponto alto. Então, eu inicio a carreira com 4 correntinhas e um ponto alto no espacinho depois das duplinhas da carreira anterior. E sigo com uma correntinha e um ponto alto no espacinho, por toda a carreira, até chegar ao tamanho que eu quero para minha blusa. Seus lindos, com 62 centímetros desde o início lá no ombro, eu vou mudar o ponto para fazer uma barra. E, meus amores, eu vou fazer exatamente o mesmo ponto que eu fiz na gola. Pontos baixos com o lado avesso do ponto baixo virado para o lado direito da blusa. E eu vou fazer também uma carreira infinita, que eu vou iniciar com uma correntinha e um ponto baixo para cada correntinha de base. Aqui eu não vou fazer diminuição.
Então, eu sigo com um ponto baixo para cada correntinha dessas. Finalizei a minha primeira volta de pontos baixos. Agora, eu vou seguir fazendo mais algumas, sem diminuição. E eu vou fazer o arremate da mesma forma como eu fiz a gola, também no início da carreira infinita. Meus amores, finalizada a voltinha de pontos baixos, como eu falei para vocês, eu vou fazer agora as manguinhas. Aqui eu vou iniciar pela frente. Tendo como início a base da minha cavinha, eu subi 3 espacinhos, então eu subi uma correntinha, um ponto alto. Na correntinha seguinte, eu emendei meu fio, e aí eu inicio com uma laçada, uma correntinha, e faço um ponto alto na primeira lateral de carreira da cava. E vou seguir com uma correntinha e um ponto alto na lateral seguinte de carreira. Eu vou seguir a manguinha assim, com uma correntinha e um ponto alto na lateral de carreira seguinte de base. Fiz toda a minha primeira carreira da manga. Fiz o meu último ponto alto na última lateral de carreira da cava. Aqui eu já tenho uma correntinha. E aí eu vou pular uma correntinha, um ponto alto, e vou fazer um ponto baixíssimo na correntinha seguinte daquele aumentinho que eu fiz para a cava. E aí eu vou caminhar com pontos baixíssimos no ponto alto de base seguinte, na correntinha, no outro ponto alto de base, e aí eu viro a peça e vou iniciar minha segunda carreira da manga da mesma forma. Faço uma correntinha e um ponto alto no ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no ponto alto de base seguinte. Toda a minha segunda carreira, e agora, tendo feito a minha última correntinha, fecho a carreira com ponto baixíssimo no mesmo ponto que eu tinha iniciado essa carreira. E com isso, eu encerrei toda essa parte aqui desse acréscimo que eu tinha feito para a cava, né? Então, agora eu vou seguir a peça da mesma forma como eu fiz na etapa do tronco. Inicio a carreira com 4 correntinhas e faço um ponto alto no ponto alto de base seguinte. Sigo com uma correntinha e um ponto alto no ponto alto de base seguinte. E eu vou seguir com carreiras assim, da mesma forma como eu fiz naquela parte do tronco, até chegar ao tamanho que eu quero para minha manguinha, e eu vou querer uma manguinha bem pequenininha, só como detalhe mesmo. Você aí faz a sua manga do tamanho que você quiser. Se precisar de mais carreiras, é só seguir da mesma forma. Meus amores, com 12 carreiras, eu fiz 10 centímetros de manguinha, e tá bom para o que eu quero dessa peça. E agora eu vou fazer uma sanfoninha para acabamento. E como eu fiz essa minha manguinha bem larguinha, eu vou fazer ela reduzindo bastante os pontos. Eu começo com 3 correntinhas e eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Eu vou pular as correntinhas. Eu vou diminuir essa circunferência da manga na metade. Fiz toda essa carreira de pontos altos com pontos altos só nos pontos altos de base. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial, viro a peça e agora eu vou fazer uma carreirinha de relevo da seguinte forma. Eu alargo a minha laçadinha, passo a agulha por trás do ponto de base, puxo a minha laçada para passar ela aqui por trás. E isso para minha correntinha já ficar em relevo. Aí eu faço 3 correntinhas e vou passar a minha agulha na frente do próximo ponto de base. E vou fazer o meu ponto alto. No ponto seguinte, eu vou passar a agulha por trás do ponto de base e faço meu ponto alto. E vou fazer isso por toda a volta. A cada ponto, eu alterno essa laçada puxando pela frente ou por trás. Terminada toda a volta, eu fecho a minha carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial
E tá terminada a minha sanfoninha, que eu resolvi fazer de uma carreirinha só. Se você quiser continuar e fazer mais carreiras de sanfoninha, é só manter a distribuição dos pontos como ele tiver na carreira anterior. Mantém alternando os pontos, um para trás e um para frente. E, gente, eu já fiz a minha outra manguinha e tá terminada a minha blusinha. Faltando só esconder os fiapos, como eu falo. E esse é o lado direito da blusinha, lembrando que eu fiz baseada na golinha, né? Gente, lembrando que eu fiz uma blusa bem larga, eu fiz GG. Ela ficou com 53 centímetros de largura. Eu tinha iniciado com 48, né? Com mais o acréscimo da manga, e ela largou um pouquinho. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.